vem a ascensão de Jesus, né? Jesus tem a ascensão dele e vem a época da igreja, os dias que nós estamos vivendo. Então, vai acompanhando aí o gráficozinho embaixo, tá? Então, os dias que nós estamos vivendo, Apocalipse 2 e 3, resumem isso. Ali são igrejas, né, da época, foram escritos lá, as cartas foram escritas lá, lembra para a igreja de Éfeso, de Esmirna e tal, né? Igrejas que existiam, mas que de certa forma representam o nosso período das igrejas, são comuns às igrejas que acontecem hoje, né? Então, mesma ideia aí, tá bom? Se você quiser por aí a época da igreja, em Apocalipse vai ser Apocalipse 2 e 3, tá? E aí vem, eu creio que os irmãos já estudaram, né? O arrebatamento da igreja, tá bom? Isso, já estudaram aqui, né? Não é o arrebatamento da igreja, tá? É o arrebatamento da igreja. O que vai ser? Né? A igreja vai ser, nós cremos, arrebatada, tá? Então a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós vamos ver isso, os textos, nós vamos estudar isso. Agora, tem gente que fala, pastor, eu creio. Meu irmão, pode ficar à vontade. Se o irmão quiser ficar na grande tribulação aqui, o irmão acha que vai ficar, pode ficar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós cremos que vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada. Jesus vai voltar, não é a segunda vinda ainda, tá? Jesus vai voltar nas nuvens e os verdadeiros crentes. Aí lá no meio da discussão, mas se a pessoa frequentou a igreja e desviou, não. A gente está falando de verdadeiros crentes, de pessoas que realmente creram em Jesus, creram no Evangelho, se arrependeram, entregaram a sua vida, e esses vão ser arrebatados. A igreja vai se encontrar. Está lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, versículos 3 a 17, vocês já devem ter estudado, tá bom? Estou só relembrando um pouquinho aí. Então tem o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, o que acontece? A igreja está nos céus, tá? E aí vem um período específico, que a gente vai estudar um pouco ele hoje, que é importante, tem tudo a ver com Israel, que é o período chamado da grande tribulação. Jesus usa essa expressão, Mateus 24, ele vai ver, e Apocalipse usa 20, e também usa essa expressão da grande tribulação. Tá? Então não é uma expressão inventada por nós, é uma expressão que está ali na Bíblia. E é um período de 7 anos. Os irmãos devem ter estudado, a gente vai olhar por cima, mas eu quase que ter estudado sobre Daniel, né? Capítulo 9, onde fala lá, né, das 70 semanas de Daniel. Então essa é a 70ª, né, a semana de número 70. E a gente crê que são 7 anos literais. Tá? Que vai acontecer quando? Então a igreja vai ser arrebatada, né? A gente vai ver, vai ter um pacto, a gente vai ver o texto daqui a pouco, né? Que vai ser assinado por Israel, né? Lá pelo Anticristo, e aí começa esse período chamado de 7 anos. Está aí, está vendo? A igreja está no céu, vai ter o tribunal de Cristo, é um juízo, a gente vai ver também. Algumas coisas eu só citar para os irmãos, mas não é um juízo, né, no sentido de condenação, mas é um juízo para as obras, né, de recompensa, você vai receber recompensa ou não. E vai ter a festa das bodas do Cordeiro, né? Então a igreja vai estar em festa nesse período lá no céu. Aqui na terra, está vendo embaixo aí que está a grande tribulação? Está vendo aí? Está vendo o quadrinho no meio aí, grande tribulação? Se você tiver caneta, tem que assim, aqui na terra, né? Porque no céu a igreja vai estar lá em festa. Na terra vai acontecer a grande tribulação. Esses 7 anos, 3 anos e meio, uma falsa paz, depois o acordo é rompido, 3 anos e meio, aí vem os selos, as taças, vem toda a ira de Deus, o juízo de Deus, tá bom? Eu creio que tudo isso vocês devem ter estudado, só estou dando uma relembrada, o gráfico vai ajudar você a visualizar isso aí, tá bom? Depois disso, vem a segunda vinda, depois da grande tribulação, né? E Jesus Cristo, né, vai ser aí, vamos dizer, visto fisicamente, pessoalmente, né? Apocalipse 20 vai falar sobre isso, da vida dele, quando tem lá a guerra do Armagedon, termina tudo, e aí começa um período que nós cremos que é literal, de 1000 anos. Essa expressão se repete em Apocalipse, né? Se me engano, 7 vezes, 1000 anos. Nós cremos que são 1000 anos mesmo que Jesus vai estar reinando sobre a terra, tá? E aí eu vou deixar um pouquinho no menino e a gente falar daqui a pouco, a gente vai ver os textos aqui, o papel de Israel também, os acontecimentos, tá bom? Mas vem esses 1000 anos e aí, enfim, vem de fato o juízo aí, o trono branco, né? Que vai ser o juízo aí para todos aqueles que não creram em Jesus, e aí a consequência, né? Nós vamos reinar para ele, novos céus, nova terra, nós vamos, né, estar com Cristo aí nos céus, novos céus, nova terra, vai ser destruída essa terra aqui. 2 Pedro fala sobre isso, né? Capítulo 3, e as pessoas que morreram sem Cristo, aí sim é o juízo final, né? Que a gente chama, né? O último juízo vão
ser lançadas eternamente no lago de fogo, sofrimento eterno. Tá bom? Então, tá aí então um resumo, tá? Para a gente se situar. O que a gente vai falar um pouco hoje aqui? Eu vou focar na grande tribulação, o papel de Israel, o que vai acontecer com Israel na grande tribulação e no milênio, tá bom? Que é onde Deus vai tratar especificamente. Então, vai para a segunda página aí da sua apostila que está aí. Tá, então, eu já falei um pouquinho aqui, eu não vou voltar, mas está descrito aí o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, quando a igreja está no céu, tem a descrição, depois vocês podem estudar mais, né? E a fundo aí, tá aí, eu não vou gastar tanto tempo nisso aí, tá bom? Mas vamos entrar aqui na grande tribulação. Deixa aí na segunda página. A grande tribulação. Então, aqui a gente vai destrinchar algumas coisas falando do papel de Israel. Essa a tarefa que o Maurício me deu que eu vou passar para os irmãos hoje. Como é que Israel se encaixa, né? Em tudo isso, nesse plano geral que a gente acabou de ver aí da história, tá bom? Então vamos lá, acompanhe aí um pouquinho. Onde está lá a grande tribulação? Está aí, ó. A grande tribulação é o período de 7 anos que antecede a segunda vinda de Cristo. Nesse período, o anticristo se manifestará, opondo-se a Deus e os seus servos e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses, irmãos, ele não vai ter tempo para ler todos os textos, tá? A gente vai ler alguns, mas eu vou citar alguns, tá? Mas lá está mostrando o anticristo, ele vai querer ser adorado, né? E ele vai se opor, ele vai se levantar aí nesses 7 anos. Então vamos lá, a chave aqui, ó, está no próximo tópico aí, tá vendo? O propósito de Deus para o tempo será, tá vendo aí? Marca isso aí. Esse Maurício pergunta assim: o que vocês aprenderam de mim passado? Isso aqui que você vai responder. Qual é o propósito de Deus para Israel? Está aqui a resposta, tá? O cerne da nossa aula, a chave está aqui. E falando sério, o que a irmã leu aqui em Romanos 11, né? Na abertura aqui. Tá? Então está aí, ó, a explicação. Qual que é o propósito de Deus para a grande tribulação? O que vai acontecer? Então ele diz aí, ó: trazer à conversão uma multidão de judeus que entrarão nas bênçãos do reino milenar e experimentarão o cumprimento dos pactos de Deus com Israel. Aqui está a resposta do papel de Israel. Deus vai tratar especificamente com o povo judeu, Israel. Tá? Na tribulação, ele vai tratar, Israel vai ser enganado os primeiros 3 anos e meio, com aquele acordo de paz, né, com o anticristo. Depois do tempo a gente vai ver profanado, o anticristo quebra tudo isso, eles vão e entram no tempo lá e profanam o tempo, então é quebrado esse acordo, tá? Esse acordo é quebrado os 3 últimos anos e meio da tribulação, tá? Então a tribulação se sempre divide assim, ó, 3 anos e meio inicial, 3 anos e meio depois. Os 3 primeiros anos e meio são considerados uma falsa paz, né? Vai vir falso profeta, vai dizer que é uma religião mundial, uma falsa paz, e aí os 3 anos e meio finais Deus derrama sua ira. Ficou claro isso? Dá para entender isso? Dá para lembrar disso? Tribulação. 7 anos literais. 3 anos e meio, falsa paz. 3 anos e meio, a ira de Deus é derramada sobre a terra. E nessa época, Deus vai tratar com Israel. Por quê? A gente vai ver aqui, vão ter 144 mil testemunhas, né? De judeus. Não são as testemunhas de Jeová, por favor. Tá? Não são as 144, tá? São judeus que vão se converter nessa de uma testemunha de Jeová. É engraçado, né? Na pandemia o pessoal dizia assim, não podia conversar com ninguém, porque nem se dedicar só. Puxa, seria bom se tivesse uma testemunha de Jeová conversar com na pandemia, né? Porque se não podia se dedicar, não tem com quem conversar, né? Não são elas, tá? São judeus que vão se converter e vão pregar o Evangelho do Reino. Ó, muito importante, presta atenção nessa expressão que está sendo muito falada hoje. O Evangelho do Reino, tá? Isso é, a gente vai ver daqui a pouco, Mateus 24, é para a grande tribulação. O Evangelho do Reino que é dito aqui não é o mesmo Evangelho hoje, vamos dizer nesse sentido, né? Que ele está dizendo. O Evangelho do Reino vai ver a mensagem que o rei vai estar voltando, tá? Lógico que quase a mesma mensagem, mas é um período específico. Quando a Bíblia fala do Evangelho do Reino, é lá na grande tribulação. São esses judeus que começam a pregar as 2 testemunhas para que os judeus se convertam. E vai ter muita conversão de judeus. Porque até então, o judeu que se converte hoje, ele faz parte da igreja. Mas um judeu que continua na religião judaica, que morre sem Cristo, ele vai para onde? Inferno, certo? Só que como Deus, ele vai ler o texto agora, como Deus tem um pacto com Israel, Deus vai tratar com Israel na grande tribulação. E aí vai ser pregado o Evangelho do Reino. E muitos vão
se converter. Tá? Vai ter uma multidão, inclusive, de judeus vão se converter, mas a um alto preço. Por quê? Porque eles vão ter que pagar com a sua própria vida. Nós vamos ver todos os textos disso aqui. Eles não vão receber o número lá, né, da besta. Eles não vão poder comprar do anticristo, não vão poder comprar nem vender. Muitos vão ser martirizados, vão ter sua cabeça cortada porque passaram a crer no Evangelho. Vão ter que crer em Jesus da mesma forma, da mesma salvação. Vão ter que crer que Jesus veio, vão entender isso, mas muitos vão pagar com a sua vida. Mas vai haver uma conversão grande no meio dos judeus, uma grande tribulação. Deu para entender isso? O que ele está falando? Esse é o lugar de Israel, nós vamos trabalhar com isso. Então, vamos olhar o texto para isso. Aqui, vamos apurar, que os irmãos não tenham nota, por favor. Jeremias capítulo 30, versículos 6 a 9. A gente vai ver que a grande tribulação também é um cumprimento, né, das promessas lá do Velho Testamento, né? Tanto a grande tribulação como o milênio. Então, esse texto não está aí, mas se você puder anotar, tem Jeremias 30, versículos 6 a 9. Então, o que eu estou dizendo aqui para os irmãos? Que Deus vai tratar particularmente com Israel, tá? E a gente está vendo quando aí na história, né? Vai começar na tribulação, especialmente no segundo tempo, segundo meio, metade, né, da tribulação. Porque a primeira metade eles vão fazer um acordo lá com o anticristo, né? E vai haver uma falsa paz, e aí está tudo bem. Quando der os 3 anos e meio, a segunda metade da semana lá de Daniel, o anticristo vai romper a aliança, e o templo vai ser invadido, e aí Israel vai cair a ficha do que está acontecendo. Só que aí eles vão ser severamente perseguidos pelo anticristo, tá bom? Então vamos ver isso. Jeremias capítulo 30, versículo 7, vou ler aqui até o versículo 9, diz assim: como será terrível aquele dia, está falando aí da grande tribulação, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Estamos falando aqui de Jacó como Israel, tá vendo? Como que é descrito o tempo da tribulação? Será tempo de angústia, dias terríveis. Jesus vai falar de dias que vão acontecer, que nunca aconteceram antes. A gente vai citar um pouco, né? A gente vai estudar toda a tribulação, mas que nunca vão acontecer mais, tão terríveis que vão ser, tá? Mas o que ele diz? Haverá salvação para Israel, tá vendo? Nós temos judeus se convertendo nessa época, embora eles vão ter que crer em Jesus e pagar com a sua própria vida, tá bom? Tranquilo até aqui? Versículo 8 diz: naquele dia declara o Senhor dos Exércitos: quebrei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei suas correntes, não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Agora preste atenção no versículo 9: servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. O que Jeremias está falando aqui? Davi vai estar vivo? Certo? É Davi mesmo aqui? Descendente de Davi. Quem? Jesus, o Senhor. Tá? Então, após a grande tribulação, eles vão servir a Jesus, o Senhor, o descendente de Davi. Opa. Tem uma promessa aqui. Lembra lá em 2 Samuel, a gente vai ver que Deus prometeu que o trono de Davi seria para sempre, exatamente como filho. Que teria sempre alguém ocupando, que o filho de Davi. Como é que Jesus é chamado? E como é que Jesus é chamado? O filho de Davi, o descendente de Davi. É isso aqui que Jeremias está falando. Olha como é coerente. Né? Olha como é coerente. Quer dizer, lá na frente, depois do tempo de angústia, eles vão servir a Deus e eles vão ser reinados por quem? Por Jesus. Aqui já é uma referência ao milênio. Tá? Que vai no período depois. Eles vão ter Jesus reinando sobre eles. Tá? Então olha como é coerente. Jeremias falou lá atrás, né? E aí ele vai continuar o texto, mas só para a gente ter uma ideia. Então esse texto mostra o quê? Lá no Velho Testamento, só um exemplo dos irmãos, que haveria algumas promessas específicas para Israel que se cumpririam aonde? Lá na frente. Estou mostrando para os irmãos parte da grande tribulação, parte a gente vai ver no milênio, tá bom? Então esse é o papel de Israel. Deus vai tratar como uma maneira que lembra. Vocês vão ser enxertados de novo, aqueles que creem que Deus pode fazer isso, né? Como eu mandei lá em Romanos 11, essa é a ideia aqui. Deus vai tratar de novo com Israel lá na frente. Aí você pode dizer assim: eu não concordo.
não aceito. Por que Deus escolheu Israel e não escolheu o Egito? Não sei, é uma pergunta para Deus, tá? Mas a Bíblia diz que ele escolheu. E a Bíblia ainda afirma que não tinha nada em Israel. Não havia mérito nenhum. Deus deixa isso muito claro na Bíblia. Se estudar Isaías, os profetas dizer, Israel é um povozinho, um paísinho. Se você olhar para Israel no Oriente Médio, então você vê que Israel não é nada. Por um lado. Por outro lado, é uma potência. Né? Eu não sei hoje, mas há um tempo atrás era a melhor força aérea que existia no mundo. Né? E a gente sabe a potência que Israel é, mas é um paísinho. Se você olha no mapa, olha depois no Oriente Médio, Israel não é nada em termos de tamanho. Mas Deus escolheu Israel. A Bíblia não diz por quê, mas Deus escolheu Israel. Escolheu ou não escolheu? Tem dúvida nisso? Não, no Velho Testamento todo mostra isso. E Deus decidiu que lá no futuro vai tratar com essa nação, mesmo que o rejeitou. Vai tratar com essa nação, mas não vai ser fácil. Tá? Você fala, então Israel, queridinho de Deus, Israel tem uma segunda chance, Israel que não vai ser fácil. Eles vão ter que crer também em Jesus, vão entender depois que o tempo for proporcionado e vão ter que pagar com a vida. Não é porque eles vão ser salvos porque vão morrer. Eles vão ser salvos por crer em Jesus, mas eles vão ter que morrer, porque eles não vão poder comprar nem vender, não vão ter um número da vez. Entendeu a diferença? Então não é salvação por obras, de jeito nenhum. A Bíblia continua sendo coerente. Mas eles vão provar que creem em Jesus quando eles não receberem a marca da Cristo. E vão ser mortos por causa disso. Deu para entender? Tá? Então esse é o papel de Israel. Então a gente está vendo que Deus tem um propósito específico para Israel lá no futuro. Tanto na tribulação quanto no milênio. Tudo bem até aqui? Tá? Entendido? Então vamos lá, tá bom? Então, vamos continuar um pouquinho aí, ó. Também, ali eu só vou citar, mas o número 2 é derramar o juízo sobre os homens e as nações ímpias. Na grande tribulação, Deus vai derramar, né, sua ira, o seu juízo, e vai pegar todos aqueles que não creem. Tá? A igreja não está mais aqui, né? A igreja foi arrebatada lá no céu, mas aqui na terra vai acontecer o juízo, o derramamento da ira de Deus sobre os que rejeitaram Jesus também como seu Salvador. Percebe como aqui já devia começar a criar um temor em nós? Né? Você é salvo mesmo? Tem certeza sua? Você não quer mostrar tudo sobre ninguém, mas você precisa saber se você realmente já entregou sua vida a Cristo, se você já se arrependeu, se você entendeu o Evangelho. Primeira coisa. Segunda coisa, que tristeza o que vai acontecer se Jesus, eu creio que não tem mais nenhuma promessa a ser cumprida, a volta dele é iminente, pode acontecer. Isso não marcar tempo, pode ser levar mais de um ano, pode acontecer hoje à noite. Mas se a igreja for arrebatada, o que vai acontecer com os que vão ficar? São dias que a Bíblia escreve como dias terríveis. E isso, deixa eu fazer uma aplicaçãozinha aqui, deveria nos impulsionar o evangelismo. Porque essas pessoas vão estar sem Deus. E se elas morrerem sem Cristo, na tribulação, elas vão ser condenadas, os que ficarem, elas vão ser condenadas por uma eternidade sem Deus. Então, à luz disso, eu vou perguntar aqui para os irmãos: se Jesus voltasse hoje à noite, você ficaria feliz? Jesus voltasse? Não, não fica não, não vai feliz, não fica feliz. Não estou brincando, brincadeira. É só você nos acordar com a né? Mas não fica feliz não, né? Se Jesus voltar hoje, vai feliz, né? Só para nós acordarem, tá? Mas na verdade a gente vai para o céu, mas para os que ficarem, irmãos, os que ficarem, é uma eternidade sem Deus, se morrerem. Isso não devia impulsionar a evangelizar mais? Sim ou não? A falar de Cristo, testemunhar, porque essas pessoas estão perdidas. E eu não sei aqui, tá? Não sei, eu não conheço a realidade da igreja. Eu vou falar de Limeira e do que eu conheço. As igrejas estão cada vez menos evangelizadas. As pessoas, os crentes, estão cada vez menos, né? Evangelizando, falando de Cristo, testemunhando. A gente está depois de uma pandemia, numa correria, parece querendo fazer tudo, aproveitando tudo que a gente não fez antes da pandemia, um ativismo, né? E uma correria, e é uma marca da geração pós-moderna, um ativismo, um imediatismo. E a gente corre. E a gente está deixando vir e evangelizar. Então só para a gente parar e pensar um pouquinho, refletir mais tudo isso. Apocalipse de nos fazer pensar. Porque é uma época que vai ser uma época terrível da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Bom, então vamos lá, um pouquinho para frente aí.
Então, só para os irmãos entenderem, aqui eu pus uma descrição para os textos aí dessa apostila, que foi montada depois que o material que o Carlos Oswaldo deixou, mas tem uma descrição dos acontecimentos. Então, por isso que está relembrando um pouco aqui, vai vendo o papel de Israel no meio, tá bom? Então, olha só, então, há um estabelecimento, olha lá, Deus vai derramar o juízo e aí os principais eventos serão. Como eu falei, o estabelecimento de uma aliança entre Cristo e o povo judeu. Vamos ler o texto lá? Senão vocês estão um monte de texto, mas nós não lemos também. Vamos lá, Daniel capítulo 9, abra a sua Bíblia lá. Ele para o irmão ler para a gente. Daniel capítulo 9. Eu vou pedir para ler dos versículos 24 até o versículo 27. Eu sei que os irmãos já estudaram essa questão. Quem for ler, levanta a mão. Quem for ler, levanta a mão. Tá? Daniel 9, 24 a 27. Quem pode ler para a gente? Pode. Agora eu entendi, para chegar ao microfone, né? 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido o príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Isso, né? Eu creio que os irmãos já estudaram esse texto, mas só relembrando um pouquinho, quando falava no versículo 4, teu povo e tudo mais, está falando de Israel, certo? Nós lemos, né? Aí no versículo 26 fala lá de Jesus, né? O Messias, né? O príncipe ungido que veio e fala da morte dele, da obra que ele realizou, né? Está falando aí das 70 semanas, né? Fala até de 69 semanas, e aí vem a última semana, que ele fala que vai vir um novo príncipe, né? O povo de um príncipe que há de vir. E aí a referência já é o anticristo, tá? Então, é aquela promessa lá de Daniel que vai se cumprir tudo na grande tribulação. Tá bom? Então aí a referência ao anticristo, só para a gente lembrar. Então olha só, ao fim, a gente está vendo lá em cima, o estabelecimento de uma aliança entre o anticristo e o povo judeu. Ele vai vir e vai fazer uma aliança com Israel, nos 3 primeiros anos e meio, lembra? A primeira metade da tribulação. Vai haver uma falsa paz, vai haver um falso profeta, vai se tornar quase uma religião só, né? Vai haver uma cura, o anticristo vai ter lá, né? uma doença, como o fala, um tipo de coisa que não descreve, mas quase incurável, e ele vai se curar, ele vai receber o poder de Satanás para isso. E aí as pessoas vão começar o mundo inteiro a ir atrás dele. Israel vai dar uma aliança com ele, vai estar seguindo o anticristo durante 3 anos e meio. Vai haver um tempo de uma falsa paz, está tudo bem no mundo, está tudo. Até que na metade da tribulação, nos últimos 3 anos e meio, ele rompe esse acordo com Israel. Apocalipse 13 vai falar isso, ele mostra realmente quem ele é, né? E aí vai vir a ira de Deus, com as taças, os selos e tudo mais, vai acontecendo os 3 anos e meio. Tá bom? Deu para entender aqui, irmãos? Temos aqui cumprimentos também da profecia de Daniel 9, tá? Onde a gente está aí. Então, continuando aí na sua programa. Ao ressurgimento do Império Romano, a gente não vai ler aqui, mas Daniel 2 e 7 falam sobre isso. Muito provavelmente vai envolver a União Europeia. É interessante que ele falou: vamos mudar para a Europa. Vai. É lá que né? A Europa vai estar envolvida até o pescoço nisso, né? Porque vai ressurgir o Império Romano, o Anticristo vai reinar. É lá, quando a Bíblia diz que onde vão acontecer as coisas. Se não quer ir para a Europa, que acho que é melhor hoje, vai com 2 pés atrás e já compra uma passagem assim que estourar o negócio. Se você ficar, que eu espero que não, se prepare, né? Eu estava conversando com um rapaz lá no meio, ele falou: pastor, tem dois parentes lá da Assembleia de Deus, os 2 brincam muito com o outro, né? E aí houve lá um negócio, um apagão, uma chuva, um negócio, parecia que era o fim do mundo. Aí um primo ligou para o outro e falou assim: olha, rapaz, parece que está acabando o mundo. Como eu tenho certeza que você vai ficar, eu liguei para ver se você saber se você estava aí mesmo, né? Mas você importa.
brincadeira, mas se você ficar e for morar na Europa, você prepara, tá? É lá que vai acontecer o negócio, né? Mas espero que os irmãos vão felizes, né? Vocês vão felizes aí, tá? O que acontece? Vem aí o governo mundial da besta, está tudo isso, né? Apocalipse 6, depois 3 vai falar disso. O falso profeta estabelece então, né? Um sistema religioso mundial, essa falsa paz, e aí, ó, marque aí, ó. Ao fim de 3 anos e meio, o acordo será rompido e o templo de Jerusalém será profanado. Ele vai ler daqui a pouco Mateus 24, mas já leu agora em Daniel já fala isso, né? Na 70ª semana, no meio, esse acordo vai ser quebrado, e aí começa a parte pesada da grande tribulação, tá bom? Aí vem os juízos dos selos, os 144 mil vão estar pregando lá, né? O Evangelho, aí vem as trombetas, as 2 testemunhas, as taças, e o final da batalha do Armagedon, Jesus volta. Mas está tudo escrito aí para os irmãos terem só uma ideia, tá bom? Então vamos lá, vira aí um pouquinho sua folha. Então, a gente vai ver mais especificamente daqui a pouco, mas o que vai acontecer com Israel na grande tribulação. A gente vai ver lá em Mateus 24, tá? Mas eles vão sofrer, eles vão acordar porque a realidade de Jesus era verdade, eles vão ver o anticristo agindo e muitos vão crer em Jesus como seu Salvador, embora, como eu falei, vão ter que pagar a própria vida. Aí isso vai acontecer na grande tribulação. A gente vai voltar para daqui a pouquinho. A segunda parte, plano de Deus para Israel, é o milênio. O que Deus estabeleceu nesse tempo específico? Porque no milênio vão ser cumpridas as promessas feitas para Israel lá no Velho Testamento. É no milênio que vai isso acontecer, tá bom? Então, a gente vai citar daqui a pouco aí. Então, olha só, o que é o milênio, esse período aí? Com a vinda física do Senhor Jesus, no fim da tribulação, inicia-se o período de 1000 anos de reinado de Cristo sobre a terra. Nós cremos que isso é literal. Os amilenistas creem que não, que isso é tudo espiritual, vai ser cumprido só lá no céu. A gente estava conversando com o cara, até falou, né? O pastor famoso que ele diz: Jesus não vai mais voltar a pisar aqui na terra. Né? Não vou citar o nome, porque os irmãos escandalizados. O pastor famoso, mas eu expliquei para o irmão. O pastor é muito bom, gente. Excelente, mas na área de escatologia ele dá um descontinho, né? Mas nós cremos que é um período literal, de 1000 anos, isso vai acontecer, isso vai vir. Aliás, Atos, quiser não, vai Atos 1:11, lembra quando Jesus ele está ali ressurreto, ele vai subir aos céus, e o anjo chega e bate lá, eles estão todos extasiados por aquela cena de Jesus subindo, lembra de Atos 1:11? O que o anjo diz para eles? Da mesma maneira. Qual era a maneira que eles estavam vendo? Eles estavam onde? Na terra. Estavam na terra, concorda? E eles viram Jesus subindo. Ele disse que da mesma maneira, ou seja, corporeamente, visualmente para todos, ele vai voltar. Por isso que ele tem muita coerência na nossa posição bíblica. Tá? Então anota aí Atos 1:11. Tá? Se você tiver essa ideia justamente de que é o cumprimento disso. Vai acontecer isso quando Jesus vier para voltar no milênio, para reinar no milênio, tá bom? Então vamos lá. Satanás será preso no início desse período e não influenciará a humanidade até que seja solto no final. Abra sua Bíblia lá, vamos ler lá, falando do milênio, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 7. Aí eu vou dar uma resumida aqui já para os irmãos, eu nem sei se. Mas eu vou adiantar quem vai estar no milênio, quem não vai estar aqui, né? Quem que vai ser os rebeldes, tá bom? E aí a gente termina com Israel no meio de tudo isso, tá bom? Apocalipse capítulo 20, vai falar do milênio, esse é o texto que descreve o milênio. Vamos ler aqui e encaixar esse negócio aqui no meio. Apocalipse capítulo 20, eu vou ler, tá bom? Os irmãos podem acompanhar. Apocalipse 20, versículos 1 a 7. É a descrição do milênio, o texto diz assim: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, que é a figura, né, que é usada para Satanás, olha só, a antiga serpente, que aí ele fala com todos eles, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Presta atenção, expressão. Por que Satanás foi preso? Para impedir-lo de enganar as nações, certo? Ele tem feito até hoje. Até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Os amilenistas creem que isso já está acontecendo, tá? Eles defendem que o diabo está preso.
E aí eu ouvi a história de uma mulher, quando o pastor pregou isso, ele falou: imagina se o diabo tivesse solto. Mas eu não estou brincando, irmãos, essa é a posição dos adventistas, aqueles que creem que não vai haver um milênio, que isso aqui é só figurado. Então eles creem que o diabo está solto, mas aqui diz que ele vai ser preso por um tempo específico, nós cremos no milênio, para não enganar as nações. Eles vão estar vendo a ira de Deus, é outra história, eles vão estar sendo derramando, eles vão ter temor, porque até em Apocalipse diz que uma hora eles estão lá e está caindo chuva de terror, de pedra e tudo mais, e é uma abertura do céu, e eles veem Deus, aqui na terra eles vão ter uma visão de Deus durante a grande tribulação. Isso que vai causar um temor terrível. Eles estão entendendo, mesmo os que não vão crer, que é o juízo de Deus. Eles não estão nem tanto que estão morrendo e está caindo fogo, mas é por ver Deus, tá? Uma visão de Deus. Nós cremos que isso é literal. Os adventistas creem que não, que o diabo já está preso. Isso tudo é figurado, tá? Só para os irmãos entenderem as diferenças. É importante a gente entender as diferenças. Vamos deixa eu te perguntar para os adventistas, por que está acontecendo esses roubos, assassinatos e desvio, guerras? Eles vão responder que, vamos dizer, Israel falhou. A missão foi dada para Israel, mais ou menos essa posição deles. Até que depois nós vamos incluir mais completo na apostila aqui. Mas eles vão dizer que Israel falhou, e isso foi transferido para a igreja. Que de certa forma a igreja que está vivendo um milênio, esse tempo espiritual, entendeu? Mas é muito difícil explicar, porque havia antigamente os adventistas pensavam que a igreja é que estaria preparando tudo para o céu, vamos dizer assim. Mas aí, para as duas guerras mundiais, que o irmão falou, essa teoria já caiu um pouco, porque ele não está melhorando, o mundo só está piorando. Não tem resposta. O irmão vai ver na apostila, depois o irmão lê aí, o poder do milênio, vai estar bem explicadinho a respeito disso. Eu só não vou delongar muito, senão a gente vai fechar aqui com Israel, né? Mas está bem explicado isso, que eles não têm muita resposta para isso, porque na verdade a Bíblia diz que a coisa vai o quê? Piorar muito, certo? Para a igreja não que vai ser arrebatado, mas para quem ficar aqui na terra, a coisa vai ser terrível. E depois que for tudo restaurado, milênio é outra história. Mas eles acham que não, que eles espiritualizam muito tudo isso, tudo é espiritual, entendeu? Então a igreja, na verdade, é como se essas promessas vão acontecer tudo no céu, mas é um pouco complicado, eu acho. Eu acho que tem muita coerência bíblica para mostrar que não. E que Paulo fala, os últimos dias serão dias o quê? Terríveis, não é isso? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, começa assim. E quando ele fala os últimos dias, dá a impressão ali que é dos dias de Paulo até isso aqui tudo acontecer, os dias que nós estamos vivendo também, até acontecer tudo isso. Tá? Por quê? Porque Paulo fala lá para Timóteo já, de falsos profetas, e eles estão aí no meio de vocês. Ele está falando dos seus dias, essa expressão está vindo nos últimos dias, parece que é da época de Paulo, até tudo isso aqui acontecer. Qual que é a progressão? Não está certo. Terrível. A gente já está vendo dias bem difíceis, sim ou não? Talvez mais difíceis do que o começo do nosso século. Sim, os valores estão totalmente o quê? Distorcidos, sim ou não? Né? A coisa está pior cada vez mais. Os irmãos concordam com isso ou não? Dá para espiritualizar isso? É meio complicado, né? Dizer que está tudo bem, que a gente está vivendo um milênio agora, que Satanás está preso, misericórdia. Então, não sei que realidade que a gente está vivendo, né? Mas é isso que os adventistas têm, tá bom? Então, é essa posição que é tudo meio espiritual. Mas não é o que a gente está vendo na realidade, não é com certeza o que a Bíblia descreve, tá bom? Então vamos lá, um pouquinho para frente aí então. Estamos lendo o texto lá, né? Então, parei aqui, ó. Aqui fala de Satanás sendo preso. Agora no versículo 4 em diante, de Apocalipse 20. Vi tronos em que assentaram aqueles a que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que eles não tinham adorado a besta, preste atenção aqui, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui a gente está voltando um pouquinho o papel de Israel no milênio, lembra? 3 anos e meio no final da tribulação. O que acontece? Derramamento da ira de Deus pesado, né? Os selos, as taças e tal. Eles vão ter que crer,
o templo vai ser profanado. Eles estão vendo que o falso profeta e a besta exige adoração. Começa a querer, eles levantam a imagem da besta, eles exigem que seja adorada lá no templo de Jerusalém. Os judeus acordam, eles vão acordar. Vão lembrar das promessas do Messias. Vão lembrar, vão ouvir, vão ter as 144 mil testemunhas, outras 2 testemunhas, né? Falando dos sacrifícios da mesma mensagem, uma mensagem. Vão lembrar que Jesus morreu por eles, certo? E muitos vão crer. Muitos judeus vão crer que na tribulação. Esse é o papel de Israel. Por isso a grande tribulação. Mas esses que creram, o que vai acontecer com eles? Olha só, no versículo 4, lá no meio. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Está vendo que vai ter que crer em Jesus aqui? Mas o que vai acontecer com eles? Serão martirizados. Serão decapitados, mortos. E aí o texto é muito claro, irmãos. Olha como é coerente aqui, ó. Por quê? Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem as suas mãos. Lembra que eu falei? Muitos aqui, alguns gentios, mas muitos judeus também vão crer. Por quê? Eles vão ter que crer em Jesus, vão ouvir a respeito de Jesus, vão lá, então era verdade do Messias, mas por não terem a marca da besta, eles vão ser mortos. Aqui, eles vão ressuscitar e vão passar o milênio com Cristo. E no milênio, muitas das promessas que foram feitas para Israel lá no Velho Testamento, vou citar daqui a pouquinho para os irmãos, vão se cumprir, tá? Depois a gente volta aqui quem vai participar do milênio, mas vira um pouquinho a página aí, só para ver essas promessas, só para a gente emendar aqui. Se não der mais nada e acabar o tempo, pelo menos eu atingir o que me passou aqui. Estou brincando. Vai chegar, vira a página aí. Olha lá em cima. A página, tá vendo? Próxima página, tem um pedacinho aí. Todo mundo aqui, ó. Nessa página aqui, todo mundo aqui. Tá vendo? Isso. Então, quando está lá aqui, ó, a interpretação dispensacional, né, gente, dispensacionalista das Escrituras, em que a Israel e a igreja são distintos, não marca isso aí, tá? Quando está lá embaixo o 7 aí, né, no vizinho 7. Israel e a igreja são distintos, essa é a diferença da nossa interpretação. Os amilenistas creem, e pós-milenistas, que Israel, que a igreja é o novo Israel. A igreja é o Israel de hoje. Por isso que eles espiritualizam tudo. Então eles pegam aquelas promessas da terra, que vai ver, de Davi, e espiritualizam dizendo que tudo está sendo cumprido na igreja, que Satanás está preso. Eles espiritualizam tudo isso. Eu lembro que o pastor também uma vez estava pregando na igreja presbiteriana. Eu ia toda presbiteriana também. Então quando eu falo um pouquinho da autoridade. Até ir para o seminário eu era presbiteriano, né? E era tudo isso que eu cria. Mas eu fui para a Batista porque eu não creio tudo isso. Então, né, eu mudei de denominação por causa disso, da diferença também. Mas havia um senhor que o nome dele era Israel. E ele era alcoólatra. Ele frequentava a igreja, mas dava até bom. O homem vinha na quarta-feira, ele citava os salmos e tal, mas na quinta-feira de manhã ele estava na frente do bar de manhã. Aí um dia o pastor estava pregando assim: a igreja é o Israel de Deus. Ele chamava Israel, levanta a mão e fala assim: amém! Né? Porque ele era Israel, né? Mas essa interpretação aí, né? Que a igreja tem o quê? Que a igreja é o Israel de hoje. Para nós, não entendemos assim. A igreja começou Atos 2. Jesus diz: eu estabelecerei a minha igreja, isso, né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja é outro programa de Deus, outra coisa. Israel vem lá do Velho Testamento e, como a irmã falou, foi lido. Vai ser enxertado de novo, né? A de Deus que não criam, mas vão passar a crer. Vão passar a crer com eles. Os seus judeus também, hoje eles são igreja, mas como povo vão passar a crer com eles. Na grande tribulação. Mas vão ser mortos. Vão ser mortos. A igreja vai ser morta por quê? Decapitado. Por quê? Não receberam o sinal da besta. Mas vão ressuscitar. O texto diz aqui, você viu? Apocalipse 24 é chave. E vão entrar no milênio, tá bom? Aqui é o ponto militar. E no milênio, aí agora a gente vai ver aqui, vão ser algumas promessas cumpridas que foram feitas lá para Israel, tá bom? Então se você quiser ir por aí, põe do lado, cumprimento das promessas, lá no Antigo Testamento, tá? Você lembrar, então eu vou só citar aqui, mas olha só, tá aí, ó, lá para baixo, nas últimas 4 bolinhas, tá aí, ó.
cumprimento da profecia dada a Davi, lembra? O reino de Cristo sobre a terra. Ele falava, o seu trono não vai ficar mais vazio, ele vai ser rei eternamente. Já vimos quem que é Davi, é o filho de Deus, né? Jesus. Então esse cumprimento, isso aqui vai acontecer com Jesus reinando aqui na terra. Se nós cremos que Jesus vai pisar na terra, vai reinar aqui. Por quanto tempo? 1000 anos. Tá? Então essa promessa vai acontecer no milênio. Foi uma promessa feita lá para Davi, lá atrás. Vai se cumprir no milênio. Tá bom? Segundo, a restauração espiritual de Israel. Vou pedir para meu irmão agora ler para mim. Tá? Então levanta a mão, já, né? Levanta a mão. Jeremias 31, 34. Quem pode ler para a gente? Então, Israel vai ser restaurado, né? Como povo de Deus. Jeremias 31, 34. E eu já vou aproveitar para pedir para outro irmão abrir lá em Isaías, o último texto aí, 66, 23. Tá bom? Outra pessoa já vai abrir lá, só para a gente fechar isso aqui. Vamos lá, Jeremias 31, 34. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor e até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso, está falando aí do milênio, tá? Nesse tempo, Deus vai perdoar, né, aqueles que vai ter perdoado, aqueles que creram, morreram, creram em Jesus, ressuscitaram no milênio. Agora vai ser um tempo que eles estão ali perdoados, tá? Já está vivendo ali como então, Israel vai ser restaurado na nação. Isso vai acontecer nesses 1000 anos, tá bom? Então, outra promessa vai se cumprir no milênio. A restauração da natureza, eu vou só citar aqui, mas irmãos conhecem bem, tem vários textos que vão falar lá, que os animais vão conviver, né, sem violência, sem problema nenhum. O leãozinho vai estar perto da girafa, ele não vai poder girafa, né? Os irmãos sabem, né? Mas por quê? Satanás vai estar preso, lembra? Aquelas maldições lá de Gênesis 3 no milênio não vão acontecer, tá? Né? Por tudo da terra, da violência, dos animais, por causa do pecado, no milênio vai ser um período aí sim de verdadeira paz, tá? E Romanos 8, os irmãos sabem que diz que a natureza geme e aguarda esse tempo, né? Então a natureza vai ser restaurada no milênio. Isso vai ser cumprido lá no milênio, nos 1000 anos, tá bom? E por último aí haverá uma adoração universal a Deus. Isaías 66, versículo 23. Quem pode ler para mim? Isaías 66, versículo 23. Os irmãos estão entendendo aqui que essas promessas para Israel vão se cumprir lá no milênio? Por isso que Deus, né? Esse é o papel de Israel aí principal, né? Como nação. Deus vai tratar coisas na tribulação, ira, eles vão ter que se converter, mas no milênio vai ser tudo restaurado, né? Como nação, tá bom? Isaías 66, 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde o sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então vamos ver aqui. Aqui está se referindo esse texto. O período está se referindo de novo ao milênio. O que vai acontecer lá? Qual a expressão aí que a gente pode dizer? Igreja de Israel? O que a gente. Olha de novo o texto aí. E quem está falando esse texto? Sobre quem? O período é o milênio, mas sobre quem esse texto está falando? Olha as expressões aí no começo. Ah, de Israel. Por quê? De lua, né? De sábado a sábado, a referência é clara a quem? O povo? Israel. Aí ele fala assim, ó, eu não sei, mas pela outra versão que eu li ontem, diz assim, toda a carne. Toda a carne. Está vendo? Uma ideia de uma apuração do milênio universal. Todos que estiverem lá, todos, né? Que participarem do milênio vão adorar a Deus. Isso só pode se cumprir, irmãos, no milênio. Essa promessa só se cumpre no milênio. Que em outra época que a gente vive ou viveu, que vai haver uma adoração universal nesse sentido. Não quer dizer que no meio do mundo tem pessoas adorando, é que todos vão adorar a Deus. Onde vai acontecer isso? Acontece hoje. Todos adoram a Deus? Acho que não, né? Eu faço capelania lá em Limeiro, trabalhando na capelania hospitalar lá em Limeiro, eu vejo bem que não é todo mundo que adora a Deus, não. Você vai falar de Jesus no hospital, não é todo mundo que adora a Deus. Já aconteceu na história para trás, na época que todo mundo adorou a Deus? Não. Isso vai acontecer no milênio. É um cumprimento dessa adoração universal do milênio. Então, por isso que faz sentido
é interessante que olhar para as promessas lá do Velho Testamento, lá do passado, e o cumprimento do Novo Testamento. Onde vai acontecer isso? Por isso que ele diz que tem muita base para crer nessa história, né? Crer na grande tribulação, crer no milênio, que em outros lugares, outros textos, outras interpretações, ele não vê o cumprimento dessas promessas aí, tá bom? Então, o que eu queria deixar aqui para os irmãos? Acho que o tempo já estourou faz tempo, né? Não? Quantos minutinhos a gente tem? Os irmãos, quem acha que pode mais 5 minutos? 5 minutos. Não, quem acha 5 minutos? Levanta a mão, 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Não, estou brincando. Não, vamos fazer o seguinte. Está certo aquele relógio ali? Tá? Até as 11, tá? Até as 11. Às 11 eu prometo que eu termino, tá bom? Tá? Então vamos lá. Então, essa parte aqui, resumindo o que a gente viu até aqui, agora eu vou mostrar um pouquinho só Jesus confirmando tudo isso que a gente já falou em Mateus 24, o sermão profético. Tem uma palavra profética para os irmãos aqui, tá? Mas não é essa palavra profética aí, é a palavra de Jesus. Tá bom? Está cheio de gente dando palavra profética aí, dando profetada em todo mundo, né? Não, é a palavra de Jesus disse que era profética mesmo, tá bom? Você vai ver que vão se cumprir, tá? Então, 20 minutinhos aí a gente termina, até as 11, tá bom? O que a gente aprendeu até agora? Papel de Israel. Essa é a nossa aula de hoje. Qual é o papel de Israel? O que Israel tem a ver com tudo isso? Então, Deus prometeu que ia tratar de uma forma particular com o povo judeu, certo? Isso é coisa mais forte. Como que a gente vê isso na história? Havia promessas lá no Velho Testamento que iam se cumprir lá no futuro. Como que a gente viu hoje especificamente? Na grande tribulação, Deus vai tratar com eles, especialmente na segunda metade da grande tribulação, quando houver o derramamento da ira de Deus, muitos, e as testemunhas pregando, muitos vão se converter, vão crer. Jesus, lembra? O texto chama Apocalipse 24, tá? Versículo 4. Vão se converter, mas vão pagar com a própria vida por não se dobrarem a Cristo. Guardaram isso? Vão ser mortos, mas vão ressuscitar. E aí no milênio, vai haver isso que ele acabou de ver aqui. Várias promessas lá feitas para Israel no Velho Testamento vão se cumprir nesse período literal de 1000 anos. Tá bom? Então isso aqui é o cerne da nossa aula hoje, tá bom? Esse é o propósito de Deus para Israel como nação. Agora vamos ver Jesus confirmando isso que eu acho muito legal. Né? A gente viu o texto lá do Velho, viu o texto de Romanos, viu o texto de Apocalipse, e agora a gente vai ver nas palavras de Jesus, tá bom? Então abra comigo lá agora em Mateus capítulo 25, que são as suas próximas páginas aí, ok? Aí. Está lá em cima um termo poderoso, nosso Deus, sermão profético, mas é de Jesus, tá? É Jesus aí falando da profecia. Vira a sua página aí. Mateus 24, tá bom? Abra sua Bíblia lá, eu vou resumir bastante o que está aqui, a gente já falou a maioria, mas eu quero ver que Jesus, mostrar para os irmãos que Jesus confirma tudo isso, tá bom? Mateus capítulo 24, deixa a sua Bíblia aberta lá. A gente acho que não vai mais sair aí desse texto, só gastar os últimos minutinhos aqui. E nós vamos seguir a próxima página, está lá em cima aí, ó, sermão profético. Dá uma olhadinha aí, acompanha, deixa aberto lá para você acompanhar. Então eu vou ler alguns textos, que a gente tenha tempo aqui. Depois eu deixo os irmãos também participarem um pouquinho. Mas eu só quero mostrar para os irmãos que Jesus confirma tudo isso. Na verdade, Jesus falou tudo isso, né? Lá nesse sermão. Então vamos lá, Mateus 24. Olha os versículos, eu vou citar aqui, tá? Versículos 1 e 2, Jesus falou lá que eles estavam na frente do templo, Jesus falou que não ficará pedra sobre pedra e tal, isso já aconteceu lá no ano 70, né? No governo de Tito lá, já foi destruído o templo, essa profecia já se cumpriu. Mas no versículo 3, olha só que importante, versículo 3, diz assim, Mateus 24, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerá essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Olha a pergunta importante. O que eles perguntaram para Jesus? O que eles perguntaram para Jesus? Quando será a sua vinda e o sinal dos fins dos tempos? Então o que vem em Mateus 24 é a resposta de Jesus para isso. Tá? O que a gente vai ler agora, eu vou destacar alguns textos,
É justamente a resposta de Jesus para essa pergunta. É importante a gente entender isso. Então tá aí, ó. Acompanhe também na sua folha, olha só, tá lá em cima. O sermão de Cristo no Monte das Oliveiras refere-se especialmente a Israel na grande tribulação. Vai falar muito de Israel, por isso que eu trouxe aqui esse texto. Na primeira metade da grande tribulação, quantos anos mesmo, irmãos? 3 anos e meio, vamos ter que ser craque, né? 3 anos e meio, primeira metade da grande tribulação. Tá? O que acontece? Então, eu já falei, os versículos 1 e 2 é do tempo, o versículo 3 é a resposta de Jesus. Agora, olha só, os primeiros juízos e a situação religiosa aí da grande tribulação. Eu não vou usar o tempo aqui, está tudo aqui para os irmãos, tá? Não sei se vão já estudar sobre juízo ou vão estudar, mas está tudo aqui, né? Resumido aqui que Jesus cita, o que vai acontecer dos selos, né? Segundo selo, terceiro, está aqui, é tudo os versículos 7 até o versículo 11, está tudo aqui citado, tá? Jesus coloca, não vai dar tempo da gente ver tudo isso. Mas no versículo 12 e 13, continuando, depois que ele fala dos selos, eu vou destacar alguns versículos aqui. Olha o versículo 12, capítulo 24 de Mateus, versículo 12. Vamos lá até o versículo 10, vai, versículo 10 até o 14, diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, versículo 10, de Mateus 24, e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Você já deve ter ouvido alguma coisa nesse texto aqui, versículo 12 agora. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aí eu vou chegar para você, está vendo o que ele está dizendo hoje? Né? Amor de muitos esfriará, mas não é para agora não, tá? Pior ainda, na grande tribulação de Deus está dizendo, né? Talvez é só o começo. Né? Eu já ouvi alguém falando, você está vendo tudo que ele está vendo? Nossa, né? A besta, ele vai ver daqui a pouco, capítulo 13, espero que não seja o governante. Uma besta que surgiu do mar, né? Surgiu lá e agora vai fazer isso, tudo que está acontecendo. Aí você fala, olha, está acontecendo agora. Agora é sombra o que vai acontecer. Tá? Naquela época, realmente o amor se espirará. Conta até dos judeus verem que é verdade, ouvirem o testemunho, verem que é verdade. Jesus Cristo tem morrido e eles vão crer, vendo tudo que eles vão estar passando, vão ver que é tudo verdade. Tá? Agora isso vai ser muito pior que agora, tá? Jesus está dizendo isso. Vai ser usado como se fosse para hoje. Aliás, os amilenistas usam Mateus 24 como se fosse tudo para hoje. Bastante complicado, né? Mas eles usam aí, tá bom? Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem certeza que você já ouviu sobre esse versículo? Vendo? Quem vai ser salvo? Você tem que perseverar até o fim. Aqui é grande tribulação. Né? Nesse caso, Jesus está falando aqui. Quem ficar até o fim, mas lógico, vai ter que ter o quê? Por que vai perseverar? O que é perseverar na grande tribulação? Então, isso que nós vamos aprender a aula de hoje. Pega lá, os 3 últimos anos e meio da grande tribulação. O que é perseverar naqueles 3 anos? Não adorar a besta, com juízo em cima de juízo, caindo, vai ter. É que não tem tempo aqui, irmãos, mas é muito legal estudar essa parte. Os jovens hoje, os adolescentes, gostam dos filmes dos Avengers, né? Isso não é nada para o Apocalipse, esquece. Se entender o Apocalipse, você vai ver que não é nada, né? Muitas coisas que eles falam lá tem a ver, é baseado em Apocalipse, pode ter certeza, tá? É muito. Mas o que vai acontecer na descrição, se você estudar, se você fizer dos selos, das trombetas, as coisas, é demônio, é terremoto, é demônio que vai ser expulsou sobre a terra, é terremoto, é coisa que a gente fala assim, não parece surreal. Hoje a gente não acha, se falasse no século XIX, começo lá, a gente está começando no carro, né? Parece surreal, mas quando você vê, na verdade, hoje, por exemplo, a inteligência, né, artificial, você vê a moça falando perfeito com os cílios, fliperando, né? Você vê, né, falando com voz e tudo mais, você já vê que é coisa muito impossível, mas vão ser coisas terríveis que vão acontecer. E aí, esse perseverar, o que Jesus está dizendo aqui? Aquele que perseverar até o fim será salvo, vai haver salvação. Está vendo como é coerente o que Jesus está dizendo na grande tribulação? Mas o que é por causa da perseverança? Por que eles vão perseverar? É o contrário. Por que eles vão perseverar? Porque eles vão crer que Jesus de fato é o Salvador para eles. Não vão se dobrar à besta, adoração
a besta, e por causa disso vão ser mortos. É isso que Jesus está dizendo aqui, tá? Então não é nada agora, você tem que ser perseverante, não, você tem que ser irmão, mas não é isso. Você vai ser salvo, é dessa época que Jesus está falando. Ele está falando, lembra lá da pergunta dos discípulos? O sinal do tempo, fim dos tempos, o que vai acontecer, tá? Então, só destacando aí. Então, só para você entender aí, dos versículos 4 até o versículo 14, você tem que notar aí uma anotar na sua Bíblia, mas está aí na possível, né? Acho que vai entender. É a primeira parte da grande tribulação, tá? Então, é o que Jesus escrevendo aí, essa primeira parte, hein? Vira a página aí, pessoal. Vira um pouquinho aí. Próxima página. A minha está tudo solta aqui. Olha lá em cima, antes da segunda metade da grande tribulação. Achou aí? Então isso aqui é importante, é outra coisa já que a gente falou. Jesus prediz a pregação do Evangelho do Reino no mundo inteiro. É outra coisa que você deve ter ouvido aí, tá? Isso aqui eu quero gastar um minutinho aqui. Então olha o versículo 14, ó. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Já ouviu pregação sobre esse texto? Hã? Com certeza. Né? A posição amilenista diz o quê? Enquanto o Evangelho não for Pregado no mundo inteiro, Jesus não vai voltar. Será que era isso que eles estavam falando? Qual é a implicação prática para eles disso? Eles dizem. E tem pastor batista também que crê nisso, tá? Na posição amilenista, dizendo que vem falando só dos presbiterianos que geram os amilenistas, e tem pastor batista que crê nisso também, tá? Qual que é a questão prática disso? O Evangelho observou bem, né? Enquanto o Evangelho foi pregado no mundo inteiro, Jesus não vai voltar. Será que era isso que eles estavam falando? Mas qual a aplicação prática? Você pode acelerar a volta de Jesus. Né? Se a gente pregar para o mundo inteiro, não é isso? A aplicação é essa. Se a gente pregar rápido para o mundo inteiro vai atingir, Jesus pode voltar. Vai pé de novo. Não tem nada a ver com isso. Jesus está falando da grande tribulação. Essa é a resposta dele nos tempos do fim. Então esse Evangelho do Reino, isso causa muita confusão, irmão. Deixa eu explicar isso. Agora eu vou trazer a aplicação prática para os nossos dias. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas está rodando aí na internet muitas pessoas dizendo assim, quase como dizer, não é tão importante a igreja. A pessoa se mata pela placa da igreja, mas não serve o reino de Deus. Já viram isso? Então lá de mesmo, estou vendo isso aí, está crescendo. Um monte de gente está descobrindo isso. Primeiro, a pessoa tem que entender o que é igreja. Segundo, é uma posição que tem a ver com a interpretação de Apocalipse. É como se a igreja não fosse importante mesmo é o reino. Você diz assim, trabalha pelo reino. Claro que vai trabalhar pelo reino de Deus. Mas não é aquela ideia, né? Que a igreja vai melhorando até chegar Cristo reinar. Isso não existe, é interpretação milenista, tá? O reino de Deus, vamos dizer, claro, envolve tudo, envolve. Mas não exclui a igreja, é a partir da igreja. Então eu tenho que trabalhar na igreja se eu tenho alguma coisa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo lá para nós. Eu faço trabalho com a capelania evangélica lá em Limeira. É um trabalho que não é da nossa igreja. É um trabalho que é para-eclesiástico, né? Que é de fora da igreja, é parte da igreja, não é de uma denominação. E aí eu vou dizer, o senhor está trabalhando para o reino. Estou. Não é denominação, mas o que me credencia para estar lá trabalhando no hospital? É a igreja local. E esmagadoramente, vamos dizer assim, não lembro agora o número, mas se não me engano, de 113 passagens do Novo Testamento que falam de igreja, 100 e tantas falam de igreja local. Entende? Então as pessoas estão começando, os desigrejados, as pessoas aqui nos nossos dias, a desprezar a igreja local. Falam, não, você não está na igreja, trabalha pelo reino. Cuidado com isso, isso é um alerta para os nossos dias. Pelo menos é o que eu estou vendo lá em Limeira. Muita gente considera o reino, é o reino, tem que trabalhar pelo reino, pela placa. Claro que a gente não está trabalhando pela placa em si, vamos escolher qual nome, batista, não é isso. Mas a igreja batista, a igreja local, é o plano de Jesus. A maioria das passagens do Novo Testamento se refere a uma igreja local. As cartas de Apocalipse foram escritas para quem? Igrejas locais. já não quer ter compromisso com a igreja, porque não quer estar na igreja, não quer ter comunhão na igreja. Então eles usam isso para justificar que eles estão fora da igreja. Eu não ia falar isso, mas ela não foi corajosa. Não é gravado, não. Não, brincadeira. É exatamente isso. Exatamente isso.
É porque não querem compromisso com a igreja local. Então, vou servir em alguns ministérios, onde eu me identifico, mas na verdade por trás eu não quero me submeter a uma liderança espiritual, não quero me submeter a um pastor, não quero ser pastoreado. Então, eu vou naquele lugar e estou servindo Deus no reino. Mas a crítica agora está sendo assim: vocês, aqui ó, estão trabalhando na porta da igreja. Não, estão trabalhando pela igreja. A igreja do Senhor Jesus, mas a igreja local. Agora, o que me credencia para estar na capelania, por que eu vou? Porque eu sou pastor de uma igreja local, no meu caso. Eu estou lá falando para os médicos, funcionários, mas porque o trabalho que eu faço na igreja batista. Poderia ser outra denominação. Entende? Então não é morrer nesse sentido de uma placa da igreja, eu achar que só a igreja, ou só a nossa igreja, não é isso. Claro, isso é errado. Mas cuidado com essa ideia do reino ser mais importante do que a igreja. Uma coisa não exclui a outra. O reino é uma expansão, né? Da igreja, mas é uma ideia milenista. Bom, no final, vamos lá nos nossos 10 minutos. Mas é uma aplicação importante porque isso está acontecendo hoje, muito hoje, tá bom? Então vamos lá. O que acontece então? Então, depois dos 144 aí, né? Pregam desde o início da tribulação, provavelmente desde o início, irmãos, porque vai ser usada a expressão em Apocalipse 14:4, aí só citar que eles são as primícias para Deus e por dele. Então, talvez os primeiros judeus que se converteram, né? Esses 144 mil, eles são logo que estão lá no começo, quando eles se converteram, eles vão desde o começo da tribulação pregar o Evangelho. Tá? Então, o que é esse Evangelho do Reino? Olha só, a mensagem. O que eles vão pregar? O Rei está voltando, é verdade. Tudo aquilo que foi dito a respeito de Jesus, ele é o Messias mesmo. Vocês estão vendo? Ele vai voltar um dia, ele vai retornar, ele vai reinar aqui, né? Para valer. O resultado: uma grande multidão de todas as nações se converterá e será martirizada na segunda metade da grande tribulação, no final da segunda metade. Já leu lá no Apocalipse 20, versículo 4, né? Vão ser decapitados, vão ser mortos. Se quiser anotar do lado, põe aí, Apocalipse 24, tá bom? Anota aí, vamos ler um outro texto só para confirmar isso aí. Também está aí, ó, Apocalipse capítulo 7. Vamos ler esse texto aqui, só para fechar aí. Anote aí, versículo 13 e 14. Quem pode ler? Apocalipse 7, 13 e 14. Oi. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Se quiser pôr aí do lado do auditor, que é aquele que a gente já leu, né? Mas vamos confirmar isso também lá. Apocalipse 7, versículos 13 e 14. Fala dessa mesma. E um dos anciãos me perguntou: esses que tragam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: esses são os que vêm da grande tribulação, e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Segura aí, irmão, tem problema aí, irmão. Está lá num episódio, né? O ancião pergunta, falar com Jesus, João fala com ele, né? E ele responde: quem são esses? Certo? Agora eu pergunto para os irmãos: como é que uma milenista responde esse texto aí? Quem são esses? O que Jesus responde? Lê de novo, meu irmão. Segunda parte de você: quem são esses? Você que não fechou, mas não está fechado. Quem não fechou? Brincadeira. Só 14? Esses são os que vêm da grande tribulação. Para. Como é que a milenista vai responder isso? Nós estamos vivendo uma grande tribulação. Ou vai piorar um pouco as coisas, né? Porque lembra, eles não creem na volta física de Jesus corpóreo, Jesus milênio. Então uma coisa vai piorar, isso não quer admitir que a coisa vai piorar, para chamar de grande tribulação, Jesus está, né? Lembra, Jesus usou a expressão lá, a gente vai ver lá em Mateus 24, e ele está falando, grande tribulação. Ainda usa essa expressão. Como é que eles respondem isso? Se a tribulação não for literal, não for os 7 anos, se não houver o milênio à volta de Cristo, o que eu estou querendo dizer para os irmãos, estou falando meio em geral, tem pastor batista que crê nisso, não estou falando isso, mas tem que espiritualizar, tem que dizer que vai haver um tempo muito ruim no que a gente está vivendo nessa coisa da tribulação. Agora, essa grande tribulação, irmãos, tem nada a ver com o que a Bíblia descreve, o Apocalipse e o que Jesus fala. Os irmãos entendem a dificuldade?
Então tem que espiritualizar mesmo. Tem que dizer, não, é um período muito difícil. No finalzinho vai chegar um período, vai ter que admitir, bem mais difícil. E aí Jesus vai voltar. Mas aí ele está falando os que vêm da grande tribulação. As respostas. O que aconteceu com eles? Continuando. Esses são os que vêm da grande tribulação. E levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. se converteram, né? A grande tribulação, tá? Então, é aquele valor que a gente falou, que vários são judeus e também gentios, mas que com muita dificuldade vão crer, vão pagar com a própria vida e se converter. Aí você vai falar, nossa, mas Apocalipse 20 fala disso, né? Cita, eles morreram, foram decapitados, né? Como falou no capítulo 20, versículo 4, lá no capítulo 7, é porque lembra que Apocalipse não é cronológico, né? O livro não é uma cronologia exata, tá? Não é um capítulo atrás do outro que escreve esses acontecimentos principais, aquele gráfico que eu dei aqui no começo, mas tem textos que fazem referência, né, a esse, no meio desses períodos, tá? A gente chama, né, interperíodos. Então, esse é um deles. Está falando dessa mesma multidão que vai se converter no Apocalipse 7, Apocalipse 20 confirma, tá? Mas percebe como é complicado espiritualizar tudo? Como você vai explicar a grande tribulação como a Bíblia descreve em detalhes? Como você vai explicar o milênio como a Bíblia descreve o cumprimento da promessa? E Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo, né, que isso vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. Está terminando tudo isso aí, então, olha só. Segunda metade da grande tribulação. Tem 3 minutos, agora eu estou atribulado aqui. Bom, tem 3 minutos para terminar. Eu prometi para os irmãos que 11 horas eu vou parar. Eu vou parar, tá bom? Então, segunda metade da grande tribulação. Vou só citar aqui: 3 anos e meio. Então, olha só, vou citar, tá bom? Aí os acontecimentos. Número 1. O acordo com Israel será rompido, o templo será profanado. Lembra? Segunda metade, já vimos isso lá. Número 2. Haverá uma grande perseguição até o fim da tribulação e o martírio daqueles que não adorarem o anticristo. Já falamos disso? Já ou não? Entenderam isso? Vamos ver Jesus confirmando isso? Vamos ver lá. Mateus 24, vamos ver aqui, versículos 16 a 21 para a gente terminar, então, tá bom? Olha só para ver que Jesus confirma tudo isso. Mateus 24, versículos 16 até o versículo 21. Na verdade, vamos começar o 15. A partir do 15 de Mateus 24, ele fala da segunda parte da grande tribulação. Então ele diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível. O que é esse sacrilégio terrível, irmãos? O que é sacrilégio terrível? Lembra aí da história? O que é um sacrilégio terrível? O que Daniel falou que ia acontecer? Daniel 9. O templo seria o quê? Invadido e profanado. É isso que ele está falando. Jesus está, essa expressão aqui, tá? A referência lá, olha, ele fala aqui, olha, bem ali. Se não tivesse ali, já não sabia. Do qual falou o profeta Daniel, olha. Então, o templo vai ser invadido e profanado. Olha o Jesus confirmando a profecia aqui, ó. No lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, o que vai acontecer aqui? Quando houver esse rompimento, tem o anticristo romper aquele pacto que ele fez, né? Paz lá com Israel durante 3 anos e meio, que invadiu o templo, e colocar estátua, que exigia adoração. O que Jesus falou que Israel vai fazer? Israel vai fazer o quê? Fugir. Né? Eles vão fugir para um lugar de proteção. Alguns não vão fugir. Os que não vão fugir vão ser aqueles que vão ser mortos lá, decapitados por Cristo. Alguns vão fugir, vão ser protegidos. Tá? É disso que ele está falando aqui. Então, olha só, versículo 16. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Como é que você vai aplicar isso aqui nos nossos dias hoje, no milenismo? Não pula do telhado, mas faz sentido. Não desce do telhado da sua casa, não faz sentido nenhum, se não for uma promessa específica para Israel. Tá? Olha só, versículo 18: quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que é a referência disso no sábado? Para quem que ele está falando aqui? Para o judeu. É promessa que você tem judeu, não é para o crente na nossa época. Agora não dá para espiritualizar. Entende? Ele está falando, confirmando que vão ser dias de tribulação em que o povo de Israel vai fugir do anticristo. É Israel. Não dá para espiritualizar. Olha como é coerente. Quem está falando aqui? Jesus. O que ele está falando? Respondendo a pergunta deles: quando aconteceria?
essas coisas. Se eu for espiritualizar aqui, eu vou ter que dizer que a irmã que está grávida, coitada, que tome cuidado. O irmão não soube do telhado, né? Mas por quê? Porque aqui a ideia que vai haver é uma inundação. No final de tudo, Satanás vai tentar inundar o acampamento da glória de Deus, derrotar tudo, mas Deus vai proteger. E por isso que ele fala aqui: sobe para os montes. Toda a ideia, por quê? Porque vai estar sendo inundado o acampamento de Deus lá, mas Deus vai salvar os judeus, tá? Agora sim. Essa é a ideia, tá? Mas está vendo que Jesus confirmando exatamente o que vai acontecer na grande tribulação no final dela? Aqui são as palavras de Jesus. Por isso, irmãos, que ontem eu fui dormir adorando a Deus. Eu fui vendo esses textos, olha. Os profetas falaram, Jesus falou, Paulo fala em Romanos, João em Apocalipse, tudo coerente, tudo uma sequência, faz sentido, tá vendo? Está no texto, a gente precisa. Aqui é literal, não tem como dizer. Ele fala, por que do sábado? Faz sentido para um crente hoje? Falar do sábado? Alguém de igreja hoje? Faz sentido? Não sei que você seja adventista. Aí tem que perguntar também se entendeu direito o que é o Evangelho. Tá? Senão não faz sentido nenhum, não é, irmãos? É, tá? Israel, tá? Terminando aí versículo 21 e 22. Então ele diz, ó, porque, aí ele diz, olha só, haverá o que, irmãos? Olha aí as palavras de Deus. Olha para o seu livro. O que ele diz aí? Grande. Nós vimos essa expressão lá em Apocalipse, lembra? Grande tribulação. Não é uma expressão inventada. Não é os pré-milenistas que inventaram essa expressão. É uma expressão que Jesus usou e é repetida lá em Apocalipse. Haverá uma grande tribulação. Olha ele confirmando aí. Por isso que eles vão fugir naquela época de Deus, né? Desde o princípio, olha, e aí ele diz, olha que interessante. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então Jesus está falando de um tempo específico ou não? Sim ou não? Nunca houve antes e nunca haverá depois. A gente está vendo agora? Não. Não é nesse tempo. Tá? E aqui está falando para os judeus, para Israel. Versículo 22. Se aqueles dias não forem, talvez eu vou mandar uma mensagem para terminar com isso aqui. Sobre isso aqui, olha só. Versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Está vendo, irmãos? Tudo que a gente está vendo. Graças a Deus que Deus está aliviando esses dias. Porque se não fosse pela gente aqui, a coisa estava pior. É disso que Jesus está falando? Não. O que Jesus está falando? Da grande tribulação, está no texto imediato, no versículo anterior. Acabou de falar disso. Aqueles dias, os dias da grande tribulação. Então, quem são aqui os escolhidos, remidos, vocês não aparecem na sua versão? Quem são eles? Aqueles que vão crer durante a grande tribulação. Por isso que estão 7 anos nesse sentido. Por isso que os 3 últimos anos e meio são abreviados, porque se fosse muito mais, ninguém ia suportar. Ninguém ia já vai morrer um monte de gente por crer em Jesus e pagando com a sua vida. Os irmãos entendem. Mas como faz sentido? É isso que eu queria deixar para os irmãos. Como é bíblico, é Jesus afirmando tudo isso que a gente viu lá no Velho Testamento, no Paulo, João, no Novo, em Apocalipse, e Jesus dizendo, é esse período que vai acontecer. Quero terminar com 2 palavras. Isso devia nos levar a 2 atitudes. Evangelizar mais. Compartilhar o amor de Deus, falar dessas verdades. Que isso é o fim. O triste fim de muita gente que vai morrer sem Cristo. E adoração. Adorar a Deus, sabe? Porque quem é Deus que nós adoramos? É o Deus que está no controle de toda a história. O nosso mundo parece que está um caos, tá? Parece que parece. De certa forma está um caos, tá? Não estou dizendo nem só no Brasil, mas na América Latina, guerra na Europa, na Ucrânia, na Rússia, no mundo inteiro, os valores derretendo, né? Os valores famílias, os valores, humanamente falando, o nosso mundo está um caos. Sim ou não? Nosso mundo vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. É isso que as Escrituras dizem. A diferença é que Deus ainda vai continuar no controle da história. E se você faz parte da igreja, você não vai passar por esse período da grande
tribulação. Ele vai estar com Cristo no céu, depois ele vai voltar com ele para reinar durante 1000 anos. E depois o céu de toda a eternidade. Isso deve nos encorajar, isso deve nos animar, isso deve nos levar a adorar. Eu gosto de estudar muito a Apocalipse, irmãos, nesse princípio forte. Tudo isso que a gente entende deve levar o nosso coração a adorar mesmo Deus, a buscar mais a Deus. Bom, vamos orar. Passei 5 minutos, perdão, mas a gente vai. Pode ser terminar com oração, então tá bom. Vamos estar em pé, vamos então encerrar, orando, pedindo a Deus que nos motive, a adorar, entendendo toda essa história. Eu sei que tem um desafio aqui, muita informação para os irmãos, mas para a gente entender tudo que vai acontecer aí no final dos tempos. Mas guarda isso, Deus está no controle da história. E esse mesmo Deus que está no controle da minha vida e da sua vida. Por isso nós devemos adorá-lo cada vez mais. E também devemos compartilhar essa mensagem para que outras pessoas conheçam Jesus como seu Salvador. E para que venham adorá-lo também, Da mesma forma. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, estudando a Tua Palavra. Eu sei que são muitas informações, mas que a gente possa sair daqui entendendo, ó Pai, o futuro, um pouco da história, e tudo isso que vai acontecer, que é confirmado pelos profetas, é anunciado pelos profetas, é confirmado pelos autores do Novo Testamento, pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 24 e em outras ocasiões. Isso nos faz lembrar que o Senhor é o Senhor da história, que o Senhor está no controle e que no final de tudo isso o Senhor vai ser honrado, o Senhor Jesus vai vencer e nós vamos ser vencedores com Ele também. Que isso encoraje os nossos corações, que isso nos leve à adoração cada vez mais, que o Senhor isso nos lembre os momentos difíceis que nós atravessamos aqui ainda nessa terra, nessa vida, que o Senhor continua no controle da história. E que isso nos impulsione a compartilhar o Teu amor, a evangelizar as pessoas, a falar da mensagem que vai transformar a vida delas também. Obrigado por essa manhã. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Maurício, sua esposa, a liderança dessa igreja, que essa igreja pode ser um farol aqui na cidade, aqui no nosso estado. O Senhor continue usando a vida dos irmãos para espalhar o Evangelho. É o que eu te peço e te agradeço por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém.